Graça e paz, impacto, jovem. Aleluia. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Rapaz, eu esqueci minha garrafinha, eu acho que foi aí, o Wesley. Traz aí, por favor, cara. Por obséquio. Amém, obrigado. Tem um pessoal que nos visita aí hoje. Quero mais uma vez agradecer vocês. Obrigado pela presença de vocês. Tem um pessoal ali, tem aqui na frente aqui também. Sejam bem-vindos, viu? Mais uma vez. Bom, pessoal, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 9. Eita, rapaz, saiu aqui. Quem achou diz, Jesus triunfa. Quem não achou diz, me espera. Todo mundo achou então? Bora lá? Mateus capítulo 6. A palavra do Senhor diz assim, versículo 9. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? Vamos orar primeiramente? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez pela presença do Senhor, teu Espírito Santo que anda, caminha, permeia neste lugar. E nós podemos sentir, ó Pai, a tua presença aqui. E nós queremos também, Senhor, abrir o nosso coração, para que a tua palavra encontre um lugar especial, específico dentro de nós. E essa palavra, Deus, como diz a tua voz, que ela não volte vazia, porque de fato é palavra do Senhor. E que a obra do Senhor seja feita, realizada em nós, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, eu quero falar, pode deixar meio penumbra assim, só para manter a atenção. Quando fica assim, a atenção fica virada para cá. Quando a gente liga as luzes, acende todas as luzes, como o espaço é muito grande, tudo que se movimenta ao redor acaba distraindo um pouco a gente. Eu sei que para o culto de domingo não é legal fazer isso, porque a gente tem um pessoal de mais idade, às vezes precisa ler a Bíblia, quer enxergar. Mas os textos que a gente for tratando aqui, eu vou pedir para colocar na projeção para ficar mais fácil. Amém? Então, pessoal, hoje eu quero falar sobre oração, Mas o título da mensagem é a oração transformadora. Ah, pastor, todo mundo já sabe sobre oração. Mas eu quero falar sobre a oração transformadora. Quantos aqui já orou alguma vez na sua vida? Já orou? Quem já orou? Beleza, vou fazer diferente a pergunta. Quem nunca orou na sua vida? Quem nunca teve uma experiência de oração? Todo mundo já orou, beleza? Ok. Bom, então se a gente ora, a oração, a gente entende que toda oração, ela surte um efeito. Toda oração, o que é oração? Oração é um diálogo entre você e Deus. Sim ou não? Amém? Quando você ora, é um diálogo, você está comunicando, você está falando com alguém. E esse alguém, no outro lado, também está comunicando e falando algo com você. Agora, nem precisa responder. Quando você orou, você ouviu Deus? Quando você orou, teve algum resultado, teve alguma resposta, teve alguma coisa que aconteceu alguma vez na sua vida? Nós estamos aqui com pessoas que devem ter aí aproximadamente, dos seus
ali mais ou menos 12, 10, até gente de 37 anos, ou mais talvez. Nesses 37 anos ou mais, ou a idade que você tem, em todo o tempo da sua vida que você orou, você ouviu a voz de Deus alguma vez? Ou essa oração, ela teve algum resultado, ela teve alguma ação? Só pensa sobre isso. Eu quero falar sobre isso, queridos. Quando a gente olha para a palavra de Deus, e vê todas as vezes que alguém ora, todas as vezes que alguém orou na Bíblia, alguma coisa aconteceu. Estou errado? Não. A gente olha para a Bíblia, alguém orou, alguma coisa aconteceu. E falar sobre oração, a oração é uma prática espiritual. Mas antes de passar para as partes espirituais dessa prática da oração, eu quero falar sobre os efeitos dela no natural. Eu andei fazendo algumas pesquisas, sobre o poder da oração, sobre o que é a oração, como que a ciência enxerga isso aí. E achei duas pesquisas, vou trazer só duas, achei várias outras também, mas eu achei duas bem legais, que falam o seguinte, olha só. Cientistas da Universidade Duke, que é Duke, na verdade, confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta músicas religiosas, é fortalecido o lobo frontal do cérebro que ativa o sistema imunológico. Ou seja, a ciência está dizendo que o ato, a prática de orar, ela causa um efeito não só espiritual, mas natural no nosso físico, no nosso fisiológico, na nossa biologia. E um desses efeitos é trazer um certo tipo de preservação, de imunidade fisiológica para nós. Olha que interessante isso. É uma ação do nosso próprio cérebro quando entra na atividade de oração. Mas também na neurociência, houve dois neurocientistas, que é o Newberg, concorda com a visão de Davidson. São dois neurocientistas que concordam que a oração pode funcionar como uma espécie de exercício de fortalecimento mental. E aponta para aspectos positivos da oração no controle da ansiedade e depressão, desenvolvimento da empatia e melhora no funcionamento cognitivo e intelectual. Além disso, a oração pode ajudar a amortecer os efeitos do envelhecimento e do estresse. Olha só, queridos, causas naturais. Quando você ora, primeiro, você combate até a depressão e a ansiedade. Sabe aquela palpitação? Aqui neurocientistas estão dizendo que isso pode ser amenizado, isso pode ser confrontado somente a partir da oração. A oração já é um meio de cura natural. Mas olha que incrível aqui também. Ele desenvolve a empatia. Você aprende até a ser uma pessoa melhor. Abraçar os outros, ter uma empatia, enxergar a situação do outro, as dificuldades. O que é empatia? Já mudaram o significado, mas a empatia, dizem, de modo geral, é se colocar no lugar do outro. Mas já existem pessoas até refutando isso aí, porque é quase que impossível você se colocar no lugar do outro. Porque a empatia, de forma bem superficial, você se coloca no lugar do outro, naquele momento em que o outro está vivendo aquela situação. Mas a verdadeira empatia é quando você reconhece não só aquela situação, mas todo o quadro geral que a pessoa está vivendo. Talvez a pessoa venha de uma família assim, que passou por uma situação assada, e que passou por uma outra crise, e que viveu uma outra situação complicada, e aí vem vivendo várias situações até chegar naquele momento. Então não vale a pena só eu me colocar no lugar dele, naquele momento, mas enxergar o quadro geral daquela vida. Mas a oração nos dá capacidade disso, de enxergar, de ser empáticos. E fala mais ainda, olha só, e melhora o funcionamento cognitivo e intelectual. Gente, a gente fica até mais inteligente quando a gente ora. Oração não é para gente tola, oração é para gente inteligente. Melhora a nossa capacidade intelectual. Meu Deus. E por fim ainda diz,
a oração pode ajudar a amortecer os efeitos do envelhecimento. Quer ser jovem? Oh, glória! Ora! Aleluia! Ora, que até as rugas vão ser retardadas, né? Vão demorar a aparecer. Quem ora, demora a envelhecer. Olha que coisa linda. Isso são questões naturais. Mas, pastor, o que é que falam sobre a oração espiritual? Aí eu quero trazer aqui, né, algumas frases de homens que foram grandes homens de Deus. O primeiro que eu quero falar é sobre o Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, sempre que Deus desejava realizar algo, sempre que Deus deseja realizar algo, ele convoca o seu povo para oração. Charles Spurgeon. Esse homem, ele é tido como o príncipe dos pregadores. E esse mesmo homem, ele disse também: eu preferiria muito mais ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Sabe por que ele diz isso? Porque ele entende os efeitos da oração. Ele sabe que a oração gera efeito. A oração traz algum tipo de resultado. A oração não é só palavras soltas ao vento. Existe algo poderoso na oração. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Mas quando oramos, Deus trabalha. Quem disse isso foi o Hudson Taylor. E por fim, a oração é o encontro da sede de Deus e da sede do homem. Quem disse foi o Agostinho de Hipona. O Agostinho, ele fala isso aqui, e aí eu me lembro daquela passagem de Jesus e a mulher samaritana. Eu falei sobre isso aqui no nosso culto aqui da adoração, né, na sala de adoração. Mas o interessante, quando a gente olha para essa passagem, é que Jesus está caminhando com os discípulos, ele vem, e aí ele fala: ô gente, eu estou com fome. E aí, quem tem alguma coisa para comer? Ninguém. Então vocês vão na cidade comprar a comida e eu vou me encostar ali naquele poço. E então Jesus vai. Ao mesmo tempo em que os discípulos estão indo na cidade comprar alguma coisa para Jesus, porque ele está com fome, vem uma mulher com uma vasilha de água, um cântaro. E aí ela vem, encosta no poço, e ali começa um diálogo de Jesus com fome, com uma mulher que tem sede, que veio para buscar água no poço. E aí eles desenvolvem ali um diálogo, e aí existe ali um reconhecimento de Jesus com aquela mulher. Ele vê que aquela mulher está sedenta, e ela reconhece que Jesus é o enviado de Deus, é o Messias, é o Salvador. E acontece que depois ela sai então para poder divulgar isso, falar sobre quem é Jesus. E a Bíblia deixa escrito, e ela deixa a sua vasilha no canto do poço e sai para anunciar Jesus. Quando os discípulos chegam, Jesus está lá. Jesus, o poço e a vasilha da mulher que estava com sede. E aí os discípulos oferecem a comida. Jesus, trouxemos a comida. E ele disse: eu não tenho mais fome, porque uma comida eu já comi. Sempre que existe um coração sedento, existe um Deus que tem fome para saciar aquilo que falta em nós. Amém? Amém? Quando existe um Deus sedento, existe um homem sedento, existe um Deus com fome de saciar o vazio em nós. A oração é encontro da sede de Deus com a sede do homem. Queridos, há um homem que eu quero destacar aqui, que ele chamava, que ele foi um grande homem de Deus, que ele chamava George Miller. Como é que ele chamava? George Miller. Esse homem, ele foi um evangelista. E a história conta que ele foi um cara que foi tocado por Deus e levantado por Deus para trabalhar com crianças. Ele abriu pelo menos 5 grandes orfanatos. Ao longo da sua vida, ele atendeu aproximadamente, só ele, na sua vida, ele atendeu aproximadamente 10.000 órfãos. E ele desenvolveu esse trabalho baseado lá em Salmo capítulo 68, versículo 5, que diz: Deus é pai dos órfãos. Foi um homem que se disponibilizou em relação a isso. Só que esse homem, ele fez um compromisso com Deus. E o compromisso dele era o seguinte: em todo o meu ministério, eu jamais pedirei algo para um homem.
jamais pedirei uma oferta, um dinheiro, uma ajuda para homem nenhum. Isso não é porque ele tinha um coração orgulhoso, não era porque era um cara altivo, não. Isso é porque ele tinha um coração que temia e que confiava no poder da oração. E ele dizia, sempre que eu precisar de algo, eu vou orar, eu vou pedir para o próprio Deus, e eu sei que Ele vai me responder. Então, queridos, os seus discípulos, os seus seguidores, contam uma história interessante, que um dia, quando ele já estava bem famoso, já bem conhecido, ele estava morando na Inglaterra, e aí ele estava no seu quarto orando ali, falando com Deus, e aí então a funcionária dele chega, e bate na porta e diz, Sr. Miller, a rainha da Inglaterra está na sua sala, querendo conversar com o senhor. E aí ele então fala sussurrando, diz a ela, que eu estou falando com o Rei dos Reis, não posso atendê-la agora. Era um homem que priorizava vida com Deus. Era um homem que entendia o valor, a necessidade da oração. Ele priorizava a oração. Um outro fato que eles contam, que é muito conhecido também, existem vários testemunhos sobre a vida de George Miller, tudo relacionado à oração. Mas um muito curioso, muito interessante, é que um certo dia, numa manhã, no orfanato, 1.000 crianças nesse orfanato, estavam ali para ele poder atender, acompanhando, e aí acordou pela manhã, os funcionários estavam todos desesperados. Seu George Miller, não tem café, não tem pão, não tem leite para oferecer para 1.000 crianças. E aí ele falou, calma, nós vamos orar. E aí então ele reuniu todo mundo, colocou todas as crianças nas mesas, juntou os funcionários e ele fez uma oração. E a oração dele foi assim, Pai dos órfãos, hoje nós acordamos e não temos pão, e não temos leite, mas o Senhor é quem cuida de nós. Em nome de Jesus, amém. E aí quando ele termina a oração, alguém bate na porta. Bateram na porta, quando abrem, seu George Miller, nós somos da panificadora, naquele tempo, já tinha padaria já, viu? É história real, é verídico. Nós fizemos aqui os pães para levar para casa real, mas chegando lá, eles avaliaram o pão e disseram que o pão passou demais, e recusaram o nosso pão. São muitos pães, o único lugar que a gente viu para doar essa quantidade de pão era aqui. Então nós trouxemos para o Senhor. Ao mesmo tempo, a hora que eles receberam a doação do pão, que esses carroceiros saem, uma outra carroça com vários litros de leite quebra exatamente na porta, quebra a sua roda exatamente na porta do orfanato. E então vem o leiteiro e diz, a minha carroça quebrou, não tem como eu seguir viagem, o leite se ficar ali perde, eu vou doar para o Senhor. Então George Miller volta com o leite, com o pão e diz, não foi o pão que passou, não foi só uma mera roda que quebrou, foi Deus respondendo às minhas orações, às nossas orações. Queridos, Deus responde a oração. E agora eu quero voltar para o texto onde nós estamos aqui. O texto que nós lemos em Mateus capítulo 6, Jesus está ensinando uma oração. Mateus 6 faz parte de um capítulo onde Jesus, na verdade, ele está fazendo o sermão do monte. Ele está trazendo um sermão, é um ensinamento, um grande ensinamento, que começa lá no capítulo 5, termina lá no capítulo 7. Jesus fala sobre várias coisas, e uma delas ele começa a falar sobre a oração. Antes disso ele está falando sobre o jejum. No jejum ele diz assim, olha, não façam como os hipócritas. Hipócritas é aqueles que fingem fazer alguma coisa, que quer mostrar para os outros que está fazendo, mas na verdade dentro dele não existe genuinidade, não é genuíno, não é verdadeiro, não é essencial. E então, não faça como os hipócritas, que vêm para as praças com o seu rosto desconfigurado, de dor, de tristeza, para mostrar para o outro que está fazendo um jejum, uma consagração. E também quando for orar, não faça como os religiosos, que vão para as praças e ora em voz alta, mas entra para o teu quarto, fecha a porta, fala com Deus em secreto, e o Pai que te vê em secreto, te responderá, te recompensará. Por isso que eu te pergunto, queridos, em todo tempo da nossa vida, houve algum tipo de recompensa da sua oração?
Então, queridos, a oração que Jesus está ensinando aqui, não é uma oração repetida. Engraçado que é exatamente essa oração do Pai Nosso que a gente vê se repetindo por várias vezes, em vários lugares. A gente chega numa empresa, vamos fazer a oração do Pai Nosso. A gente ora, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É linda a oração, mas Jesus não estava ensinando uma repetição de oração. Não é um modelo de repetição. Inclusive, nesse mesmo capítulo, capítulo 6, Jesus fala, não useis de vãs repetições. Não é pelo muito falar que você vai mostrar para Deus o que você quer, porque Deus já conhece o que você precisa, conhece as suas necessidades. É Jesus que fala isso. Mas quando forem orar, orem assim. Então ele não mostra, não ensina um modelo de repetição. Jesus nos ensina um padrão de oração. Um padrão de oração. Então quem vive uma vida de oração, vive uma vida de transformação. Quem vive uma vida de oração, vive uma vida de transformação. E a minha pergunta, só para refletir, a sua vida é uma vida de oração? A nossa vida, queridos, é uma vida de oração? Nós entendemos o valor da oração? Ou será que a nossa oração é só aquela oração, sabe, para não ter o peso de consciência, de deitar, dormir, sem ter feito uma oração no dia? Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que aconteceu hoje. Amém. Obrigado pela minha família. Obrigado pelo alimento. Aquela oração da comida, do almoço. Obrigado, Jesus. Jesus é joia, abençoa essa boia. Amém. Às vezes a oração de muitos é só isso. Mas quando eu estou falando de uma oração transformadora, irmãos, eu estou falando de um tempo de exclusividade com Deus. Eu estou falando de um tempo de relacionamento com Deus. E aí eu quero destacar aqui 4 elementos, 4 coisas que precisam existir na nossa vida de oração. 4 coisas. Primeiro, uma profunda adoração. E esses 4 elementos eu retiro daqui dessa oração que Jesus ensina, porque Jesus não ensina um modelo de repetição. Ele ensina um padrão de oração. E dentro desse padrão a gente vê que Jesus, a primeira coisa que ele começa é com uma adoração, profunda adoração. Olha só, Pai Nosso que está nos céus, ele está reconhecendo quem é Deus. Santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Ele está reconhecendo que Deus é soberano, que Deus é altíssimo, que Ele está no trono, que Ele está acima de todos, que Ele está acima de tudo e que Ele verdadeiramente é Deus. Não existe outro igual a Ele. Profunda adoração. Adoração não é sobre música. A gente pode adorar a Deus com música. A gente pode adorar a Deus com instrumentos. A gente pode adorar a Deus com vozes. Mas adoração é sobre um reconhecimento de quem Deus é. Você adora quando você reconhece quem Ele é. É intimidade. Intimidade. John Bunyan diz o seguinte: na oração é melhor ter um coração sem palavras do que ter muitas palavras sem um coração. Na adoração, queridos, a gente não precisa falar muito, a gente precisa apresentar um coração que realmente tem sede e fome de Deus. É tipo num relacionamento. Quando você está há muitos anos caminhando com uma pessoa, seja um namorado, seja um esposo, ou seja um amigo, você reconhece a pessoa, o que ela está passando, vivendo, ou às vezes até pensando, sem ela falar alguma coisa. Você já viu aquela... A gente vive isso muito. Quando alguém só olha para você, tipo assim, você já percebe o que ela quis dizer com o olhar. Para quando acontece isso para amigos, um amigo sabe, um amigo dá um sinal para o outro de olho. Isso é comunicação de intimidade. Só um amigo próximo, ou só alguém que está junto há muitos anos, um casal, namorados, ou seja o que for, conhece e sabe entender uma comunicação não verbal. Com Deus é da mesma forma. Não são as palavras que emocionam, o coração de Deus. É um coração sincero na presença dEle. Olha só, Apocalipse 4:11 diz assim, ó: Tu, Senhor,
e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. É um reconhecimento de quem Deus é. Reconhecimento, queridos, é só com intimidade. Não tem como existir uma adoração se a gente não tiver intimidade. Às vezes as nossas orações são carregadas de egoísmo, carregadas de ego, carregadas daquilo que a gente precisa. Quantas vezes nós chegamos diante de Deus para pedir algo que nós precisamos? Quantas vezes nós apenas chegamos diante de Deus para só dizer: Senhor, eu te amo, e mais nada, eu não quero mais nada. O negócio é que a gente sabe que Deus, Ele pode fazer muitas coisas. A gente sabe que Deus faz, Deus ama seus filhos e Ele sempre tem algo para fazer. E a gente sempre quer pedir algo para Deus. Imagina alguém que chega para você só para pedir: Ezequiel, pega uma água lá para mim. Ezequiel, traz aquela bandeira. Ezequiel, arruma aquela cadeira. Ezequiel, daqui a pouco Ezequiel não aguenta mais nem ouvir nem o nome dele mais. Ezequiel, pelo amor de Deus, não fala meu nome não. Não aguento. Mas a gente faz assim com Deus. Ô Deus, abençoa aí, Pai. Senhor, abre um caminho aqui. Deus, me enche. Deus, faz isso. Deus, faz aquilo. Ele não é gênio da lâmpada. Chega diante de Deus e fala: Jesus, eu te amo. Eu te amo. Meu coração pertence. Queridos, é um relacionamento. Meu coração é teu, pertence ao Senhor. E eu não preciso de mais nada. Uma adoração profunda. Mas também a gente precisa ter, o segundo ponto, uma sincera confissão. Uma sincera confissão. A confissão, ela faz parte. Aqui na oração do Pai Nosso, Jesus ensina: perdoa os meus pecados. Na adoração, Jesus está nos ensinando a reconhecer quem Deus é. Na oração, na confissão, Jesus está nos ensinando a reconhecer quem nós somos. Quem eu sou. Eu sou alguém necessitado da graça e da misericórdia de Deus todos os dias. Todos os momentos. A confissão. Eu confesso quem eu sou. Oh Deus, eu sou esse aqui mesmo. Não só o que os outros veem, mas o que o Senhor vê lá dentro. Porque a Bíblia diz que o Senhor perscruta, sonda o nosso coração, nos conhece, o mais íntimo do nosso ser. Ele é o único que enxerga dentro do seu coração. Ele vê, Ele sabe quem você é. E às vezes Deus sabe muito mais do que você mesmo, muito mais do que eu mesmo. E Ele diz: Marcondes, você acha, você se julga bom demais, cara. Você se julga top, mas você não é. Olha quem você é, vou te mostrar. E aí é na oração que eu reconheço isso. É quando eu estou ajoelhado, prostrado diante dEle. E aí Ele me mostra quem eu sou, eu reconheço quem eu sou. Aí vem a confissão. Agora, olha só, queridos, a importância da confissão. Provérbios 28:13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, alcança misericórdia. Vou contar uma historinha bem rápida. Duas crianças, dois irmãos. Um casalzinho de irmão foi passear na casa do vô e da avó, lá na chácara. Saiu da cidade, foi passear lá. Eles passam um ano inteiro esperando esse momento para poder ir para a casa do vô e da avó. Porque chega lá, é um quintalzão grande, é uma chacrinha enorme, eles podem brincar de tudo lá. E brinca de bicicleta, e sobe nas árvores, e come fruta, e faz de tudo. É uma alegria. Então, José e Maria foram para a casa do vô e da avó. E chegou lá, então, passaram um dia, ficou lá e tal, uma semana, e 10 dias, e 15 dias. Eles passam um mês inteiro. Eu sei que quando chegou no meio do mês, mais ou menos, eles inventaram uma brincadeira. A brincadeira de soltar um pato para correr atrás desse pato. E aí eles soltaram o pato, só que o pato era o patinho preferido do vô. Um pato doméstico, de criação do vô. E aí tá lá. E pegaram a bicicleta e começaram a correr atrás desse pato, e corre para lá, e eles pato passam para baixo, e eles vêm aqui. E aí, de repente, José está descendo toda a velocidade, e o pato passa na frente, ele não consegue parar, e frau, passa em cima do pato. E mata o pato. E aí a Maria fala: José de Deus, o que você fez com o pato? Você matou o pato do vô.
o patinho preferido do vô. Mas vamos fazer o seguinte, eu tenho uma solução para você, José. A irmãzinha um pouquinho mais velha falou, vamos enterrar o pato. A gente vai para casa, finge que nada aconteceu, fica caladinho, ó, boca miúda. E assim ele fez, então vamos. Ela falou, eu vou te dar o local, você vai lá, enterra, você se vira, você matou. E ele foi e tal, enterrou, e abriu o buraco, enterrou o pato e foi embora. E foi para casa, beleza. E passou ali, final da tarde já. E ficou de boa. Quando é finalzinho da noite, jantar, aquele banquetão que a avó sempre faz. A avó terminar de jantar. Maria, vai lavar lá as louças para a avó, por favor? Ela falou, tá bom, a avó saiu. Aí a Maria falou assim, José, lava lá as louças para mim lá. E o José, foi nada, a avó pediu, foi para você ir. E ela falou, quê? Aí ele entendeu, né? Aí ela falou, se você não for, eu conto tudo pro vô. E aí o vô vai ficar chateadíssimo com você. E aí ele foi. Foi lá, grilado, bravo, e lavou os pratos, aquele trem todo. Aí beleza, no outro dia que segue e tal. E aí só que começou uma chantagem da Maria. E tudo, a avó, ô Maria, pega isso pra avó. E a Maria, Zé, vai lá pegar. Mas pediu você, quê? E aí ele ia. E aí eu vou, Maria, coça aqui o pé do vô aqui. José, vai lá coçar lá. E ele olhava, ela, quê? E qualquer coisa que acontecia, o que Maria fazia? O quê? Quê? Maria, vai fazer isso. E a Maria? José, pega ali para mim. E a Maria? Faz alto, gente. Quê? Com isso, José foi ficando triste. Nos últimos 15 dias, José foi ficando assim, triste. Falou assim, foi ficando ruim aquela situação, porque não gostava muito de trabalhar e tal, aquela chantagem, e angustiado também por conta do que tinha acontecido, escondendo aquele trem do vô. E aí o vô, vez ou outra, ele perguntava, gente, cadê o pato, hein? Cadê o pato? Que eu não vejo ele por aqui mais. E aí um momento, José estava lá parado, e aí o vô viu ele triste, cabisbaixo, chegou perto dele e falou assim, ô meu filho, o que foi? O que está acontecendo? Estou vendo que você está meio triste aí, também estou estranhando, porque tudo que a Maria pede para você fazer, você faz, você não era assim, o que é que está acontecendo? E aí, José falou assim, vô, não, nada, não, pode contar para o vô está aqui, pode contar. Aí ele falou, vou contar então. Eu matei o seu pato. E aí começou a chorar, chorou, matei seu pato. Estava brincando e contou a história. E aí o vô falou assim, eu sabia, José, eu vi, eu estava na janela a hora que você passou em cima dele de bicicleta. Você viu, vô? Eu vi. Mas o senhor não falou nada. Eu falei, não, eu fiquei esperando para ver até onde você estaria debaixo das chantagens da Maria. Enquanto toda hora eu vi ela fazendo quém para você, e você correspondendo aos pedidos dela. Ela fazia quém, e você corria para lá. Ela fazia quém, e você corria para cá. Ela fazia quém, e você fazia tudo que ela queria. E o que eu quero contar com essa história, irmãos, é que o diabo faz assim com a gente. Quando a gente peca. A gente peca e ele faz quém, faz o que eu te peço, ou eu vou contar para ele. E ele vai ficar chateadão com você. Ó, até arrepiei agora. Satanás faz assim com a sua vida. Ele te chantageia. Ele fica te pressionando. Ele fica impondo sobre a sua vida. Ele coloca angústia, ele traz aflição. Você comete um pecado e ele fala, não conta não. Não conta não, porque se contar, ele vai te excluir. Se contar, ele vai te abandonar. Se contar, ele não vai te amar mais. Se contar, ele vai te lançar para o inferno. Se você contar, confessar o que você fez, ele vai ficar de mal de você. E isso é uma mentira de Satanás, uma mentira muito bem contada. E tem muitos que ele chantageia, assim, simples. E a gente fica igual o José, querendo sair da situação. Daqui a pouco a gente não desfruta da nossa vida.
A gente tem coisas para se alegrar, tem uma vida inteira, sabe, para desfrutar, tem muita coisa para fazer, e a gente não faz porque o nosso coração está aflito, nosso coração está angustiado, está ferido, está pesado. Por quê? Porque falta uma sincera confissão diante de Deus. Olha só o que fala aqui em Provérbios: quem esconde os seus pecados não prospera. Olha o que Davi disse. Davi disse: enquanto calei os meus pecados, se enfraqueceram os meus ossos. Enquanto calei os meus pecados. Queridos, pecado tem que ser confessado. Fala para Deus, rasga o teu peito diante de Deus. O pecado, ele traz consequência para a nossa vida. Não tem como fugir da consequência do pecado. Não tem jeito, querido. Pecou, você vai cumprir essa consequência, confessando ou não confessando. O problema é que quando a gente não confessa, cada dia que passa, pesa mais sobre nós. Agora, quem confessa e deixa, e abandona, alcançará misericórdia. Irmãos, quando nós entendermos o que é a misericórdia de Deus, as coisas mudam. Depois vem o agradecimento. Eu já estou quase encerrando. O terceiro elemento é o agradecimento. Deem graças a todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5,18. É a vontade de Deus. Se em algum momento na sua vida você chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, será qual que é a vontade do seu coração? Já está aqui na palavra dele, Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Tá bom? Agrada-se a Deus. Dê graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque eu estou conquistando, porque eu estou na faculdade, porque está acontecendo isso na minha vida. Sabe, eu tenho saúde, estou trabalhando, está legal, estou com a namorada, estou com os amigos. Está legal, está bênção. Agradece. Está ruim? Agradece também. Senhor, está difícil, mas obrigado, porque o Senhor está me dando condições de viver essa situação, sem me desesperar. Está difícil, mas o Senhor está me dando força para resistir. Está difícil, é problema, estou sem dinheiro, mas o Senhor está me dando alguma estratégia para poder sobreviver ao final do mês. Agradece, irmão. Está sendo perseguido, está sendo caluniado, alguém está mentindo contra você, está falando mentiras de você. Agradece a Deus. Obrigado, Senhor, porque a palavra do Senhor, aqui nesse Sermão do Monte, lá no início, capítulo 5, nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurado aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurado, porque os profetas foram perseguidos. Isso mostra que você verdadeiramente é o meu seguidor. Amém? Por fim, súplica. Aí sim entra a súplica, o pedido. Mas antes, queridos, tem uma profunda adoração. Depois tem uma sincera confissão. Depois tem um agradecimento consciente. Aliás, um agradecimento intencional. Você agradece com intencionalidade. Não é só aquele: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Não. Entenda o porquê que você está agradecendo a Deus. E por fim, uma consciente súplica. Consciente súplica. Queridos, não é pedir tudo o que você quer. Você tem um cara que foi sábio no seu pedido, foi Salomão. Esse cara foi Salomão. Vocês sabem quem é Salomão? Quem nunca ouviu falar de Salomão? Rei Salomão? Todo mundo. Salomão. Salomão é filho do rei Davi. Rei Davi foi um grande rei. Só que chegou o tempo do fim dele e seu filho teve que assumir. Quando Salomão assume, Deus vem visitar ele. E Deus chega diante dele e fala assim: qualquer coisa que você me pedir, eu vou te dar. Imagina isso, irmão. Deus falando para você: o que você me pedir, eu te dou. E aí Salomão pede o quê? Sabedoria. E aí Deus se agrada do pedido de Salomão. Fala: porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar um coração que tem todo entendimento. Não haverá homem sábio. Vou te dar a sabedoria de forma que nunca houve um homem tão sábio como você, até os dias de hoje. E jamais haverá homem mais sábio do que você, depois da sua vinda aqui. Eu te farei um homem mais sábio dessa terra. Mas porque você também pediu sabedoria e não pediu riqueza, e nem a morte dos seus inimigos,
eu te farei, né, darei a riqueza como glória de você, e trarei paz ao seu reinado. Salomão foi um homem que nunca precisou de levantar uma espada para guerrear contra nenhum dos reinos do seu lado, porque Deus trouxe paz, Deus trouxe a ele riqueza, porque ele pediu sabedoria. E isso é um pedido consciente, irmão. Às vezes a gente quer, Senhor, dá dinheiro, Senhor, põe dinheiro na minha conta, Senhor, me prospera, Senhor, faz isso. Não é errado, irmãos, não é errado. Mas a hora que você for falar com Deus, porque a gente pensa, quando é que Deus vai chegar diante de mim e vai falar assim, o que você pedir, eu te dou. Querido, Deus já está aqui. Quando você se prostra, quando você se ajoelha, Deus está ali. Deus está ali. É só orar, é só falar com Deus, é só apresentar a sua súplica. Qual é o seu pedido? E aí você faz uma súplica consciente daquilo que verdadeiramente é necessário para você. Naquele momento, Salomão falou assim, eu sou uma criança, eu não sei como lidar com o reinado, mas Deus deu a ele sabedoria. Nesse momento, para a gente encerrar, 2 mulheres engravidaram juntas e deram à luz juntas. E elas moravam na mesma casa. Os pais das crianças eram soldados que haviam morrido na guerra. E essas mulheres então foram morar no reino de Salomão. Mas quando nasceram as crianças pequenas, cada mãe com a sua criança na sua cama, uma das mães rolou por cima da criança e matou a criança. E aí ela, percebendo na madrugada que ela tinha matado o próprio filho, porque passou por cima dele, ela foi lá, pegou o filho dela morto, colocou na cama da outra mulher, e pegou o filho da outra mulher e trouxe para a cama dela. De manhã, quando elas acordam, a mulher, obviamente, que vê o menino morto, percebe que não era o filho dela. Mas como eram 2 crianças recém-nascidas, né, ainda em formação, assim, do roxinho, ela achou que elas poderiam ser confundidas, mas a mãe não confundiu, a mãe sabe quem é o seu filho. Ela falou, esse não é meu filho, e tal, e virou aquela discussão. Virou aquela briga, então elas decidiram levar para o rei Salomão. Quando chegam diante do rei, elas contam a história. Ela rolou sobre o filho dela, matou o filho dela e trocou aqui. E aí a outra mulher falou, não, esse aqui que é meu filho. Ela, não, esse que é meu filho, esse que é meu filho. E aí o rei Salomão trouxe uma decisão. E falou, chama o soldado. O soldado veio. Pega a espada e parte o menino no meio. Fica uma metade para uma mãe, uma metade para outra mãe. Então a mãe verdadeira, a mãe do menino, diz assim, não, pode deixar a criança com essa mãe. Então o rei, na sua sabedoria, ele entendeu, essa é a mãe verdadeira, porque ela poupou a vida da criança. Enquanto que a outra mãe, ela quis tomar aquela decisão, não, pode partir a criança, então fica meia banda para cada um. E ele descobriu quem era a mãe verdadeira, por conta de um coração que quis preservar a vida de um filho. Sabedoria, queridos, sabedoria nos dá entendimento, nos dá conhecimento. Fazer um pedido consciente agrada o coração de Deus. O convite de Deus para cada um de nós é para um relacionamento verdadeiro com Ele. E esse relacionamento acontece a partir de uma oração transformadora. Todas as vezes que você se propor a orar, a partir de hoje, que siga a partir desses elementos, uma adoração profunda, uma confissão sincera, um agradecimento intencional e uma consciente súplica diante de Deus. Desenvolva um relacionamento verdadeiro com Deus, amém? Amém? Vamos orar? Vamos orar. Quero convidar aqui o Ministério de Louvor. Isso, pode ficar de pé. Essa era uma mensagem boa para você anotar. Se você não anotou, depois você passa ali no pessoal da mesa, anota, leva, fala, nossa, cara, eu preciso praticar isso. Preciso desenvolver isso. A ideia é que a gente desenvolva verdadeiramente um relacionamento com Deus. Queridos, e oração é exclusividade. Quem é que não gosta de uma exclusividade? Nossa, eu gostaria que meu marido me priorizasse. Eu gostaria que a minha mulher me priorizasse.
Eu gostaria que meu amigo me priorizasse. Tipo assim, desse uma prioridade, tivesse um tempo de qualidade comigo. Mas a gente não faz isso com Deus. A gente passa o nosso dia, você acorda pela manhã. Às vezes você tem capacidade de acordar às 5 horas da manhã para ir para a academia. E não consegue tirar meia hora do seu dia para falar com o seu Criador, com o seu Senhor, com aquele que pode garantir a sua eternidade de vida e de glória. Pensa sobre isso, queridos. A gente passa a correria do dia a dia, vivendo, sabe, levanta, trabalha e estuda, e vai para colégio, e vai para faculdade, vai para isso, e família, e não sei o que, e a gente sempre arruma uma desculpinha para não estar com Deus. Qual foi a sua desculpa de hoje? Qual foi a sua justificativa de hoje? Eu estou falando isso não é para te envergonhar. Eu estou te falando isso, queridos, para trazer um posicionamento para nós. Nós precisamos disso. Se você morreu hoje, quem é que segura na tua mão, do outro lado da vida? A Bíblia fala de homens que mesmo que foram, sabe, fizeram muita coisa, estiveram na igreja, porque o fato de estar na igreja, estar na igreja é bom, queridos. A Bíblia pede para a gente congregar, para a gente estar junto, para a gente estar em comunhão, para a gente estar unido. Como que você ouviria uma palavra dessa se você não tivesse vindo aqui? Talvez a sua vida pode ser transformada, ou você pode tomar uma atitude a partir de hoje, por conta dessa palavra. Então é importante estar na igreja. Só que o fato de você vir, ouvir e não fazer nada, não adianta nada. É que nem você pegar um comprimido, pôr na mão e não tomar. Estou com dor de cabeça, segura o comprimido na mão, para saber se resolve alguma coisa. Não resolve. Mas se você chegar em casa e pôr esse comprimido na boca, você ingerir ele, aí ele vai fazer efeito. Se você chegar em casa, você dobrar os seus joelhos, você orar, aí sim você vai ter uma oração transformadora, um resultado a partir da oração. Lembra de todos os homens que eu falei aqui: George Miller, Hudson Taylor, Charles Spurgeon. Lembra de todos esses homens. Eu gostaria que você fechasse seus olhos aí, e que você falasse com Deus aí no seu íntimo, aí na sua intimidade, aí no seu momento. Você falasse com Deus: Senhor, me ajuda, eu quero viver essa vida, eu quero priorizar o Senhor. A partir de hoje eu quero ter essa vida de intimidade com o Senhor. Eu quero sair daqui transformado, Pai. Pode chamar Ele de Pai, porque Ele é seu Pai. Pode chamar Ele de seu Senhor, de seu Criador, de seu Deus. Meu Deus, meu Pai. Jesus nos ensina: Pai, Pai nosso, meu Pai, papazinho meu, Abba Pai, derechai, biamanarase, deregafadra-achai. Senhor, fala aos corações que estão aqui nesta noite, Pai. Senhor, traz essa chama viva a cada coração que está aqui hoje, meu Deus. E não deixe que nenhum de nós saia daqui sem ser tocado por essa motivação, por esse desejo, por esse anseio de ter mais do Senhor na nossa vida, Pai. Senhor, o emprego é importante, o trabalho é importante, traz sustento para a nossa casa. Senhor, meu Deus, a comunhão com a nossa família é muito importante, tem que ser priorizada. Pai, há muitas coisas também importantes na nossa vida, mas a mais importante, a maior prioridade hoje, a partir de agora, tem que ser o Senhor. Não queremos sair daqui sem essa consciência, que isso seja claro em cada mente que está aqui hoje, Pai. Nos leva, Senhor, a uma intimidade verdadeira, profunda, intencional, consciente com o Senhor. Espírito Santo, quebra, Senhor, as cadeias das nossas vidas. Quebra, Senhor, e tira as resistências. Tudo aquilo, Senhor Deus, que nos impede de nos aproximar mais de Ti. Seja pecado, seja vergonha, timidez ou falta de conhecimento. Queremos nos aproximar mais e mais e mais da Sua presença, Pai. Meu Deus, a Tua palavra diz que o Senhor está perto de um coração quebrantado, de um coração humilde, de um coração que reconhece as suas limitações e fraquezas. Então tira todo orgulho de nós, ó Pai, e nos permite estar perto, pertinho da Sua presença. Louve ao Senhor, louve a Jesus.
Louve, adore.